Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma manhã de trabalhos, mais um domingo de trabalhos aqui pelo Centro Espírita André Luiz. E antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar a todos que coloquem aí um copinho com água para que seja fluidificada ou fluida, né? Para que nós possamos tomar ao final da nossa reunião virtual. Alguns recadinhos rápidos, então, primeiro sobre a evangelização infantil. Logo após aqui a palestra, às 9h45, nós teremos vídeo novo da evangelização infantil. Eu convido os pais, então, a colocar as crianças para assistir o vídeo da evangelização infantil, um trabalho feito com muito carinho aí pelas tias da evangelização infantil, pelas tias e pelos tios lá da evangelização aqui do André Luiz. Convido e peço que se inscrevam aqui no nosso canal, bem aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Com isso vai ser avisado quando nós postarmos as palestras, avisados com antecedência e os vídeos novos, né? E também ajuda o nosso canal a crescer e a ser melhor divulgado o crescimento do canal, que a ideia é justamente divulgar a mensagem espírita. E também não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, clica no joinha aí para curtir o nosso vídeo. Nós temos palestras ao vivo aqui todos os domingos, às 9h da manhã, e também as casas espíritas já estão abertas, funcionando. Eu convido também a visitar, ir lá tomar um passe, tomar uma água, fazer uma oração, uma prece, né? Vamos fechar os nossos olhos então nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus e fazermos a nossa oração, agradecendo a Deus por tudo que temos em nossa vida, pela essa oportunidade que temos de estudar o Evangelho do Mestre Jesus, e que nós possamos aplicar esses ensinamentos ao nosso dia a dia, cada vez mais nos aperfeiçoarmos, rumando ao nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. E hoje nós temos a palestra do Idnei Bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. Bom dia a todos do Centro Espírita André Luiz, de Rio Verde, Goiás, e obrigado por mais esta oportunidade. Disse o Fábio, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o título da lição desta noite, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler um pedacinho aqui de injúrias e violências para comentarmos em cima disso. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Essas palavras de Jesus que acabamos de ler fazem parte do belíssimo Sermão da Montanha pregado pelo Mestre. Observemos agora, nessa leitura que fizemos, esta frase: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Observemos também esta outra frase, nessa leitura que fizemos: aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E observemos ainda mais esta frase, nessa leitura: aquele que disser a seu irmão, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Essas palavras aqui, juízo, conselho, que significam tribunais, bem como essa condenação ao fogo do inferno, são palavras alegóricas.
figuradas e que Jesus muitas vezes usava nos seus ensinamentos. Outra coisa, agora, quando Jesus diz: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Com essas palavras, Jesus faz da brandura, da afabilidade e da paciência uma lei. Consequentemente, ele condena a violência, a cólera e, mais do que isso, Jesus condena até mesmo toda e qualquer expressão ofensiva. Jesus condena toda e qualquer expressão grosseira, descortês, que alguém possa usar para com seus semelhantes. Isso fica claro nesse trecho que lemos, quando o mestre diz: aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. Raca entre os hebreus era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada. E diz o Evangelho segundo o Espiritismo que se pronunciava essa palavra raca, cuspindo e virando o rosto para o lado, numa demonstração de completo desprezo ao ofendido. Quer dizer, além de ofensiva, a palavra raca era acompanhada de um gesto repulsivo, de clara aversão ao ofendido. E é isso justamente o que Jesus condena. Vamos analisar agora esta outra frase, quando Jesus disse: aquele que disser a seu irmão, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Já falamos que fogo do inferno é uma expressão figurada. Mesmo assim, de repente, alguém poderia perguntar: mas onde há tanto mal em chamar alguém de louco, a ponto de ser condenado ao fogo do inferno? Não esqueçamos que há 2000 anos atrás, Jesus falava para um povo bastante rude e que, logicamente, não possuía a mesma capacidade de raciocínio do homem de hoje. Então, para que pudessem assimilar suas lições e para atingir esse objetivo, muitas palavras de Jesus eram realmente fortes, duras, chocantes. Vejam o que ele disse em São Mateus, capítulo 10. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vejam também o que o mestre disse em São Mateus, capítulo 5. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Vejam ainda o que ele disse em São Lucas capítulo 9, ao jovem que queria segui-lo, mas primeiro desejava enterrar o pai que havia morrido. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Essa frase deixa a impressão de que Jesus pouco se importava com a dor daquele rapaz que acabava de perder o pai. Vejam mais esta frase de Jesus em São Mateus capítulo 12, quando disseram a ele que sua mãe e seus irmãos o procuravam. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Dá a impressão nessas palavras de que Jesus não estava nem aí com sua família. Então, como vemos, eram normais frases impactantes, pesadas, chocantes mesmo nos ensinamentos do mestre. Portanto, em certos ensinamentos de Jesus, não podemos ficar exclusivamente presos a letras. Vejam mais esta frase de Jesus: amai os vossos inimigos. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que geralmente nos equivocamos na interpretação desse ensinamento para amar os inimigos. E o Evangelho explica de forma muito clara
o que realmente devemos entender com essa frase do Cristo: amai os vossos inimigos. Diz o Evangelho que amar os inimigos não é dedicar a eles o mesmo afeto, o mesmo carinho, a mesma ternura que se dedica a um amigo. Portanto, se ficarmos presos a letras, vamos ficar chocados com muitas palavras de Jesus e entender errado muitos dos seus ensinamentos. Vamos voltar agora à frase de Jesus, alvo do nosso estudo. Aquele que disser a seu irmão és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Nessa punição extremamente rigorosa, só por chamar alguém de louco, precisamos levar muito em conta a intenção. A intenção, ela pode agravar, como pode também atenuar a falta. Quantas vezes, nas conversas com nossos amigos, nas conversas com nossos parentes, dizemos assim: você ficou louco? Ou, como dizemos vulgarmente, você pirou de vez? Se fôssemos condenados ao fogo do inferno, por assim falarmos, certamente ninguém se salvaria neste mundo. É claro que frases assim viraram mania, ou costume que adquirimos, e não há maldade nenhuma aí. Agora, quando alguém dirige a outro palavras ofensivas, e a intenção realmente é ofender, magoar, machucar, aí então a coisa é completamente diferente. Porque quando a intenção é ofender, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras saem da boca carregadas de desejos maldosos, carregadas de cólera, ódio, rancor. E isso se opõe completamente ao que ensinou Cristo quando falou do perdão, quando falou da tolerância, da brandura, da humildade. Outra coisa ainda, não podemos esquecer que toda palavra agressiva, cuja intenção é realmente ofender, isso é um sentimento completamente contrário ao amor e à caridade. E são justamente essas duas virtudes, quer dizer, o amor e a caridade, que devem presidir as relações entre os homens e manter entre eles a união e a concórdia. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que a afabilidade, a brandura, a paciência são manifestações, são demonstrações de amor ao próximo. Entretanto, diz também o Evangelho que nem sempre podemos confiar nas aparências. Quantos existem por aí cuja fingida bondade, cuja fingida afabilidade não passa de uma máscara? Máscara essa que esconde enormes deformidades interiores. O mundo está cheio de pessoas, diz o Evangelho, que trazem nos lábios um sorriso e que, no entanto, o coração está carregado de veneno. Essas pessoas, diz o Evangelho, demonstram extrema bondade, demonstram extrema afabilidade, mas desde que nada as agaste, quer dizer, desde que nada as aborreça. Porque se isso acontecer, essas pessoas então se transformam e revelam a verdadeira personalidade que possuem e que até então estava disfarçada. E infelizes daqueles que lhes trouxeram esses aborrecimentos, porque certamente pagarão muito caro por isso. O indivíduo assim é aquele que, se você é amigo dele e concorda em tudo com ele, então está tudo bem. Mas ai de você se discordar ou se for seu inimigo. A essa mesma classe, continua o Evangelho segundo o Espiritismo, pertencem também certos indivíduos que fora de casa são de extrema afabilidade, são de extrema bondade para com os outros, porém, dentro do ambiente doméstico, são eles verdadeiros tiranos. Dentro de casa, são eles verdadeiros carrascos. Esses fazem com que suas famílias sofram todo o peso do orgulho e da prepotência que possuem.
São nos familiares que eles descontam seus recalques. São nos familiares que eles impõem a tirania que carregam e que não ousam revelar fora de casa. Esses indivíduos não ousando impor seu autoritarismo, não ousando impor sua prepotência aos outros, acham que pelo menos devem ser temidos pelos seus familiares. Então eles ficam muito envaidecidos de se imporem e poderem dizer com toda arrogância: aqui em casa quem manda sou eu. Só que eles se esquecem de acrescentar no final dessa frase: e aqui em casa também sou muito detestado. Portanto, aquele cuja afabilidade, aquele cuja bondade não são fingidas, esse nunca se desmente, porque ele é sempre o mesmo, tanto na sociedade como em sua própria casa. Esse, além do mais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus, porém, ninguém engana. Diz também o Evangelho segundo o Espiritismo, falando agora da cólera, da irritação, que o orgulho induz a nos julgarmos mais do que realmente somos. Orgulho induz a nos considerarmos tão acima dos nossos semelhantes. Querem vantagens pessoais, querem posição econômica, social, intelectual e até mesmo espiritual, que quando somos colocados num plano secundário, isso nos deixa contrariados, encolerizados mesmo. Quer dizer, nosso orgulho não permite suportar qualquer comparação que possa nos rebaixar. Analisemos então a origem dos acessos de cólera que nos levam ao desequilíbrio, que nos levam a perder a calma. Analisemos e vamos ver que por trás dos nossos acessos de cólera, quase sempre está o orgulho ferido. Outra coisa ainda, com relação à cólera. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que quando contrariado, quando colérico, o homem raivoso a tudo se atira. Além de ofender as pessoas, ele ataca até os objetos, arremessando-os, quebrando-os, quando estes lhe oferecem resistência. Já repararam uma pessoa furiosa, simplesmente porque uma gaveta emperrou e não quis fechar? O que faz essa pessoa? Xinga, chuta a gaveta. É como se essa pessoa estivesse dizendo, raivosa: onde já se viu essa porcaria de gaveta me contrariar e não me obedecer? Alguém assistindo essa cena não ficaria com péssima impressão dessa pessoa? Portanto, se o homem compreendesse, ou melhor, se nós compreendêssemos que a cólera nada resolve, que a cólera altera isto sim a nossa saúde, comprometendo até mesmo a nossa vida, certamente reconheceríamos que somos nós mesmos a primeira vítima da nossa própria cólera. Além disso tudo, devemos considerar também que com atitudes raivosas, deixamos muito tristes, muito aborrecidos aqueles que nos cercam. E será que não teríamos remorsos, fazendo sofrer os entes a quem mais amamos? Em resumo, a cólera não exclui certas qualidades do coração. Ou seja, a cólera não exclui as grandes virtudes que possuímos. Não, mas ela pode impedir que façamos o bem. E pode até nos levar à prática do mal. Aí está, motivo mais do que suficiente para procurarmos dominar a cólera existente em nós. Agora, nós espíritas, mais do que qualquer outro, temos a obrigação de combatê-la. Portanto, ao invés da cólera, meus amigos, vamos cultivar no coração a brandura, a afabilidade, a paciência. E falando em paciência, Emmanuel, no seu livro Mãos Unidas,
psicografado por Chico Xavier, nos ensina que, além da paciência que precisamos ter, nós temos também que compreender a impaciência dos outros. E ele diz assim: habitualmente, paciência é um artigo que aspiramos a obter de exportação alheia na loja da vida. Para pesquisar, entretanto, a existência desse talento em nós, necessário se faz observar as nossas reações no dia a dia. E ele continua: não é a manifestação menos desejável do próximo que nos favorecerá o estudo preciso, e sim o próprio comportamento analisado por nós mesmos. E diz ainda Emmanuel: o chefe que se excedeu em gritaria terá encontrado motivos para agir assim, em vista das aflitivas questões que lhe invadem o pensamento. O subordinado que aderiu à rebeldia entrou possivelmente em perturbação, levado pelas constantes necessidades materiais que lhe corroem o mundo íntimo. O amigo que se aborreceu imerecidamente conosco, de certo tomou semelhante atitude por causa de lamentáveis equívocos. O adversário que se fez mais azedo, atirando-nos pesadas injúrias, certamente desceu a crises de grande ódio, reclamando por isso mesmo mais ampla dose de compaixão. O companheiro que nos espanca mentalmente com o chicote da cólera está, sem dúvida, ameaçado de colapso nervoso, exigindo o socorro do silêncio e da oração, a fim de não cair em moléstia mais grave. O irmão que abraçou aventuras menos felizes, provavelmente haverá resvalado na sombra de perigosa ação obsessiva, cuja consequência não somos ainda capazes de perceber. E termina Emmanuel dizendo: paciência é tesouro que acumulamos migalha a migalha no amor e no entendimento perante os outros. Para conquistá-la, no entanto, é preciso saber justificar com sinceridade a impaciência naqueles que nos odeiam. Em síntese, se desejamos a nossa integração com os ensinamentos do Cristo, é necessário compreender que todos os nossos irmãos, desfalecentes na prova ou ainda ignorantes quanto às próprias responsabilidades, têm talvez razão para perderem a paciência e o equilíbrio. Menos nós, conclui Emmanuel. Quer dizer, nós não temos o direito de perder a paciência. Este capítulo do Evangelho que estamos estudando, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, conforme nós vimos, aconselha inicialmente evitarmos as palavras agressivas, aconselha evitarmos as expressões grosseiras, principalmente quando nessas palavras existir realmente a intenção de ofender. Depois o Evangelho fala da cólera, reação essa provocada pelo orgulho. E por fim, o Evangelho aconselha a buscarmos a paciência, a brandura, a afabilidade. E afabilidade é sinônimo de ternura, meiguice. Joana de Ângeles, orientadora espiritual de Divaldo Franco, diz assim: não há pessoa, diz ela, que resista a um coração meigo. Não há pessoa que resista a um coração meigo. Vamos ver através de um exemplo como Joana de Ângeles está coberta de razão. O livro que traz por título Vida e Mensagem, de Raul Teixeira, conta que em 12 de abril de 1827, na cidade de Campanha, sul de Minas, num lar extremamente pobre, nasceu um negrinho que recebeu o nome de Francisco de Paula Vitor. Esse menino foi crescendo sem nunca perder a modéstia, sem nunca perder a disciplina e a bondade,
que lhe eram inatas? Não se sabe se foi ele criado como escravo, uma vez que a lei de Rio Branco, que concedia liberdade aos filhos de escravos, só foi homologada no ano de 1871. Acredita-se, no entanto, que Francisco de Paula Vitor não chegou a ser escravo. Isso porque na fazenda onde foi ele criado, sua dona era pessoa muito boa e também abolicionista. Ainda jovem, Francisco de Paula Vitor aprendeu o ofício de alfaiate. Entretanto, aos 21 anos de idade, esse moço sentiu grande desejo de tornar-se padre. Dessa forma, em 5 de junho de 1849, levado pelas mãos de Dom Viçoso, bispo da cidade de Mariana, apareceu no seminário um negrinho corpulento e vestido muito pobremente. Ao ficarem sabendo, os seminaristas ali internados, ao vê-lo, deduziram que acabava de chegar algum ajudante para a cozinha, ou quem sabe ali estava ele para executar um outro serviço qualquer. Ao ficarem sabendo que o negro Francisco de Paula Vitor era como eles, um estudante seminarista e candidato ao sacerdócio, ficaram atônitos. Assim, a sua admissão no seminário causou grande desagrado entre os orgulhosos estudantes, que se sentiram deprimidos por terem que conviver ao lado de um negro. E comentavam mesmo uns com os outros: como é possível um negro ser padre? Como é possível um negro ser ministro de Deus? Dessa forma, foi necessário a intervenção de Dom Viçoso para acalmar os ânimos dos exaltados seminaristas. A partir daí, começaram então os estudantes a menosprezá-lo e a reduzi-lo a simples criado. Negro, engraxe os meus sapatos. Negro, limpe a minha roupa. Negro, arrume a minha cama. E o humilde estudante executava calado todas as ordens recebidas. E foi dessa forma, com sua paciência, com sua humildade, com sua meiguice, que foi ele aos poucos cativando o afeto e o carinho dos seminaristas. Assim, todos passaram a considerá-lo, dedicando-lhe respeito e atenção. Ninguém mais se envergonhava da sua companhia. Ao contrário, todos com ele ombreavam fraternalmente. Francisco de Paula Vitor foi ordenado padre em 14 de julho de 1851, aos 24 anos de idade. Foi ele nomeado vigário da cidade de Três Pontas, em Minas Gerais. Padre Vitor, como passou a ser conhecido, fundou o Colégio Sagrada Família, que adquiriu muito conceito. Assim viveu Padre Vitor. A bondade do seu olhar, a sua modéstia, a humildade da sua palavra amiga demonstravam toda a nobreza do seu caráter. A sua residência era um verdadeiro hotel dos pobres, que ali dormiam e se refaziam. Para ele, toda a felicidade do mundo se resumia em servir a Deus e a vivenciar o Evangelho de Jesus, amando incondicionalmente os seus semelhantes. Certa vez, o vigário saía de casa para ir à igreja, quando a criada lhe comunicou que não havia mais café nem açúcar. Padre Vitor não tinha dinheiro para comprar o que faltava. Se dirigia ele à igreja para rezar uma missa
em intenção a alma de uma pessoa falecida em outra localidade. Ao final, o solicitante da missa deu-lhe o pagamento num envelope fechado. Já na rua, voltando para casa, Padre Vitor foi abordado por uma mulher. Implorava a ela determinada quantia de dinheiro para comprar remédio para o filho doente. Na mesma hora, o vigário deu-lhe o envelope ainda fechado, e que ele nem tivera a curiosidade de saber quanto tinha dentro. Minutos depois, essa mulher muito honesta bateu à sua porta para devolver-lhe o envelope, porque nele a quantia existente era muito acima do valor do remédio. Eu já lhe dei, é seu, replicou o nobre sacerdote, que vivia em extrema pobreza. Padre Francisco de Paula Vitor morreu aos 78 anos de idade, isto é, em 1905. Morreu pobre, como sempre viveu, mas muito querido, muito estimado por todos. Realmente, Joana de Ângeles tem toda a razão. Não há mesmo pessoa que resista a um coração meigo. Não podemos encerrar esta preleção sem antes deixarmos esta mensagem. Vamos combater em nós todo indício de cólera, todo indício de violência. Vamos combater em nós as palavras grosseiras que eventualmente dirigimos aos nossos semelhantes. Em contrapartida, vamos nos esforçar para conquistarmos essas virtudes raras: a brandura, a afabilidade, a calma, a paciência, enfim. Só assim mesmo, estaremos incluídos entre aqueles bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, que exortou Jesus no Sermão da Montanha. Muito obrigado. Nós agradecemos a palestra do Ednei e vamos encerrar. E antes da gente encerrar, eu quero convidar os amigos que não colocaram o copo com água no começo, pode colocar agora para a gente fazer a nossa oração de encerramento e lembrar mais uma vez sobre a evangelização infantil, que começa agora o vídeo às 9h45. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo, porque isso ajuda bastante a divulgação do nosso canal. Vamos fechar então os nossos olhos e agradecer a Deus, elevando o nosso pensamento a Ele, por mais essa manhã de estudos que tivemos do Evangelho. Pedir a Deus que nos proteja nesta semana que se inicia, que possamos ficar na presença dos bons amigos espirituais, que eles possam nos intuir no caminho do bem, que possamos ser pessoas cada vez melhores. Proteja, Senhor, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. A todos um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem.